Olá, o que é e como funciona um ensaio SPT? Basicamente, ele é um método de descobrir a resistência do solo, pegando uma barra de ferro e um peso e batendo o peso sempre de uma mesma altura contra essa barra e verificando quantas pancadas são necessárias para a barra descer uma certa profundidade. Essa é a questão base, tá? O diâmetro da barra, o tamanho do peso, tudo mais, são valores que depois a gente vai se preocupar, mas a questão base aqui é quanto mais pancadas são necessárias, mais resistente é o solo. Como base, o SPT vai de 0 a 50 e um monte de gente vai achar, tipo, se 0 a 50, tipo 25 é a média. Não. Tá? A ideia base é que um SPT menor do que 5 é um solo praticamente podre, ok? De 5 a 10 é um solo de baixa resistência, de 10 a 20 é um solo de boa resistência e de 20 para cima é um solo incrivelmente resistente que vai ser complicado fazer uma escavação normal e tudo mais, ok? Essa que é a ideia básica que a gente tem que entender. Então 20 para cima é tipo uma resistência muito alta e isso aqui é linear, ou seja, um solo de SPT 20 tem o dobro da resistência que o solo de SPT 10, ok? Essa que é a ideia básica também que a gente tem que entender. Agora, então, esse peso vai batendo, né? E a cada metro é feito uma análise do solo naquela profundidade. Além disso, é pegado o ferro que tem uma pancada, ele pode pegar um pouco do material que está lá embaixo para verificar o tipo de granulometria do solo. Tá? A granulometria seria o quê? Seria qual que é o tamanho de cada grão de solo. Onde basicamente, se for imaginar, a ideia básica tem que ser pedra, rochas, né? Abaixo de rocha tem pedra, abaixo de pedra tem cascalho. Isso qualquer pessoa entende, né? Que rocha tem uma coisa tipo que pesa toneladas, pedras sejam pedras grandes ainda, né? Cascalho são peças pequenas que dá para pegar na mão tranquilamente. Depois do cascalho a gente tem areia, ok? Então que seria tipo um solo grosso, ok? A gente tem o solo médio que é o silt, a gente tem o solo fino que é a argila. Ok? Então, argila é um solo bem fino, areia é um solo bem grosso. Por que isso é importante? Porque a areia sendo bem grossa, se você já foi na praia, você pega a areia, você consegue sentir 1 grão de areia. Porque você não consegue sentir 1 grão de argila, não, você vai sentir uma certa quantia de argila. Isso é importante por quê? Porque a argila, como ela tem, cada grão é muito leve, ok? E tem muitos grãos, né? Acaba que a área efetiva do grão é maior. Então, a questão é que, pela área ser maior, ele tem mais adesão entre um grão e outro. Então, ele é melhor, por exemplo, para a coesão do solo. Isso vai ser crítico, por exemplo, se tem um muro de arrimo, eu quero que o solo seja argiloso, porque ele tem uma boa coesão e ele vai naturalmente se sustentar até um certo ponto. Já a areia, como ela é um grão maior, ela vai gerar um empuxo igual. Pedras vão gerar empuxo, né? Se você amontoar um monte de pedras, vão sair rolando. Ok? Agora, a outra questão é que a areia, como os grãos são mais grossos, você aplica uma carga, ela cede e acabou a história. Ok? A argila não. Você aplica uma carga, ela cede, né? Então, vai ter uma certa carga que vai fazer ela ceder, e a água pode sair dela e ela deformar novamente. Ok? Então, consequentemente, você tem tipo uma fundação, um solo arenoso. E daí a fundação foi mal dimensionada, deformou 5 centímetros. Ok. Pronto, acabou. Deformou 5 centímetros e a estrutura vai se manter ali. Agora, tem uma fundação de solo argiloso. Ela deformou 5 centímetros. Eu sei que ano que vem, quando der uma chuva, vai deformar mais. Ok? Ou, se ficar um grande período de seca, a água escoar toda, ficar vazios, ela pode desmoronar igualmente. Então, a questão é que a argila, ela tende a deformar mais longo prazo. E se você for pegar qualquer método de comparação, né, de dimensionamento da estrutura, você vê que a areia é considerada mais resistente. Por quê? Justamente porque ela não deforma mais depois. Entendido? Então, um SPT 20 de areia é melhor que o SPT 20 de argila para suportar cargas, porque a areia, ela deformou e acabou a história. A argila deforma mais depois. Entendido? Agora, vou demonstrar um SPT e explicar ele. Ok? Então, aqui eu tenho um SPT. O que ele vai ter aqui em cima? Tá? Ele vai ter, basicamente, o número da sondagem, ok? Digamos que tem 2 sondagens aqui, tá? Peguei de o SPT2, tá? Vai dizer o local que foi feito o SPT, tá? Revestimento e tudo mais que são dados técnicos. A profundidade limite do SPT, nesse caso, foi 8,12 metros, ok?
E ele vai ter duas coisas, vai ter um gráfico, mas o meu SPT está com posição diferente, não importa. Tá? O que importa para a gente ter esse gráfico aqui ó, da resistência, lembrando que tipo, ele pode ter passado de 50 no caso, mas tipo 50 para cima é tipo um solo praticamente resistência gigante, tá? Então não é uma questão crítica. Agora a questão é, ele vai ter o número de golpes inicial e final. Algumas vezes vai ter 3 números, vai ser os últimos 2 números somados que vão ser os finais, esses que são críticos para a gente. E ele vai ter o nível da água, aqui ó, o nível da água, nesse caso está descrito aqui ó, não encontrado no dia tal 27 de 5 de 2018, ok? E ele vai ter a cor estimada do solo, né, não é exato, mas a cor estimada, e o tipo de solo, ok? Então vamos verificar esse SPT aqui ó, tá? Nível da água que diz, determina que não teve, ok? Tá? Questão crítica para a gente é o seguinte ó, golpes, no primeiro metro eu tenho 17 golpes, lembra que a gente classificou que 17 já é um SPT bom? Pois é. A regra básica que eu segui aqui é o seguinte. Pega a quantia de andares e divide por 4. Multiplica por 4 no caso. Vamos imaginar que seja um sobrado. 4 vezes 2, 8. Então, se eu tiver pelo menos 8 golpes, eu já posso pôr um sobrado nesse SPT. Ok? Isso é uma ideia básica que a gente pode imaginar. E aí eu vou ter que usar uma fundação que consiga alcançar esse SPT. Vamos imaginar que seja um sobrado. Então, para esse SPT, eu tenho 17 golpes no primeiro metro. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai cavar 1 metro, fazer uma sapata a 1 metro e pronto, está tranquilo. Porque esse solo já tem uma alta resistência a 1 metro de profundidade. Entendido? Agora, uma outra questão é, eu falei, no caso, esse critério você pode usar para sapatas. Para radia você poderia só dobrar, ok? Mas tem que ser o radia rígido. Okay? Se for radia flexível, pode usar 4 vezes igual. E para estacas, a questão é, você vai descer até 30 ou mais e só pode aumentar o diâmetro da estaca. Beleza? Essa é a questão, tá? Vamos demonstrar um outro SPT agora, tá? Esse SPT aqui agora, o que eu tenho? Eu tenho contra a região, tudo mais claro, mas a questão é, SPT no primeiro metro, 5 golpes. Começa a complicar eu fazer uma obra em 5 golpes, porque a carga vai ser alta, vai ser um sapato muito grande. Se a gente quiser fazer mesmo uma sapata, o problema que a gente vai ter é, número 1, vai ser uma sapata muito grande. Número 2, a gente vai ter uma sapata que a longo prazo é problemática. Por quê? Porque a gente corre risco de ter recalques maiores se não for feita uma profundidade adequada entre outros fatores. Okay? Só para demonstrar a situação. Vou demonstrar um cálculo simplificado, mas como base, uma sapata de SPT, a gente pega o SPT, ok? Dobra e, no caso da argila, né, multiplica por 0,8. Tá? Um solo de SPT5, igual a gente tem aqui, ele resiste tipo 8 toneladas por metro quadrado. Ok? Vamos imaginar que eu tenho um sobrado e o pior pilar tem, sei lá, 25 toneladas, dividido por 8. Eu estou falando que, para um solo desse, se eu for fazer uma sapata, eu teria que ter uma sapata de 1,80 por 1,80. Só que como tem que lembrar que tipo, tem mais peso a sapata, seria uma sapata tipo de 1,90 por 1,90. Ok? Tá, só o peso dessa sapata já é um absurdo. E ela tem que ser rígida, tem que ter tipo uns 50 de altura, então eu vou gastar aqui tipo quase 2 metros cúbicos de concreto numa sapata. Não compensa. Mas, aqui entrou a questão. Esse solo aqui, ó, não foi encontrado nível de água, ok? E tipo, 3, 4, 5, 6 metros aqui, ó, tem um SPT muito bom, ok? Então, nesse caso aqui, ao invés de trabalhar com uma sapata gigante de 1,90 por 1,90 num sobrado, que é um absurdo, eu faço uma estaca de diâmetro 30, sei lá, e desço ela até chegar na resistência que eu preciso. Ok, que vai variar, tipo 6, 7 metros que pode ser dimensionado depois, mas a questão base é que isso aqui pode ser tranquilamente feito com uma estaca de diâmetro 30 que vai usar muito concreto, tipo uma estaca lá de 30, ok, 30 vezes 30 vezes 0,8, com, sei lá, 7 metros, está falando de meio metro cúbico, então é muito menos concreto. Além disso, a escavação é menor, que não tem que ficar fazendo a escavação da sapata como um todo, ok? Então isso aqui seria um SPT muito bom para estaca escavada. Agora, um outro exemplo aqui, você vai falar, pô, aqui tem 7 golpes para um sobrado, até daria para fazer, só que tem um problema. Esse tipo de SPT é o tipo de solo, tem um solo adequado no primeiro metro, mas abaixo ele é muito frágil, ele tem um golpe aqui, não chega a um verdadeiro de um golpe, ok? Porque é um golpe aqui, mas tipo, é uma resistência incrivelmente baixa no 3 metros, ok? Tem 4 metros aqui, né? Porque aqui é a resistência de 1 metro e tudo mais, tá? Mas a 4 metros tem um solo incrivelmente frágil. Isso pode acontecer, inclusive você vai ver, por exemplo, Santos. Se pesquisar os prédios de Santos, você vai ver que tem muito prédio de Santos inclinado, ok? Um prédio que quase chega a apoiar no outro, que eles começam a 3 metros de distância e terminam lá em cima com 2 metros por causa dos recalques.
Ok? Isso acontece por quê? Porque tem um solo de resistência adequada nos primeiros metros, é feita uma fundação dos primeiros metros, mas abaixo tem um solo frágil. Então, esse tipo de solo aqui, novamente, eu tenho 7, 8 metros, pensava, posso fazer 7 golpes aqui, ó, posso fazer uma sapata, mas não. Porque a 4 metros tem um SPT muito fraco. E o primeiro metro está apoiado no segundo metro, está apoiado no terceiro metro, está apoiado no quarto metro, está apoiado no quinto metro, até chegar no eixo da Terra. Tem muita gente que pensa, mas o bulbo de tensões só vai ter 1 metro. Não, tá? A gente vai ter milhares de bulbos de tensões, mas a questão crítica é que, se tem um solo fraco embaixo, a carga vai naquele solo fraco, ele vai recalcar e corre risco de problemas para essa obra. E, novamente, outra questão, nesse SPT que não teve ocorrência de água, então, se eu descer mais 3 metros aqui, ó, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 metros eu tenho 33 golpes. E a 8 metros eu tenho 51 golpes. Então, eu faço uma estaca novamente, diâmetro 25, diâmetro 30 para um sobrado, que sabe uma estaca maior para um prédio, mas eu faço uma estaca descendo 7 metros e meio, 8 metros e pronto. Eu atingi uma resistência gigante. Entendido? Então eu posso apoiar tranquilamente uma estaca lá e eu vou estar no limite do concreto, em cima dessa estaca, do concreto da estaca e não o limite do solo, porque o solo é muito resistente nessa profundidade aqui, tipo de 7 metros e 15. Beleza? Demonstrar um outro SPT agora. Porque aqui a gente vê uma questão, né? Tipo, esse SPT aqui, ó, ele tem um ganho meio que contínuo, né? Aqui eu demonstrar um SPT, eu tenho, tipo, uma resistência adequada nos primeiros metros, ok? Só que ele já tem água. Okay? Não só tem água, mas ele tem água muito rápido. Okay? O nível da água é 15 centímetros. Ou seja, cavou um pouquinho e já encontrou água. Esse SPT aqui, eu até poderia fazer tipo um radier. Não uma sapata complicaria, né? Teria que fazer uma drenagem para fazer uma sapata, poderia fazer um radier. Ou, se for uma obra maior, né? Por uma casa, um sobrado, poderia fazer um radier. Agora, se eu estou falando de uma obra, de um prédio, de uma coisa do tipo, onde as cargas são maiores, eu poderia alternativamente trabalhar com uma estaca que passe da água. A gente falou primeiro, as fundações econômicas que a gente tem são sapata, que eu preciso de um SPT adequado nos primeiros metros, ok? Ou estaca escavada, que eu preciso de um SPT adequado antes de chegar na água. Agora, a gente tem outras opções que são um pouco mais caras por metro, mas que são a única solução no caso onde tem água, que é, no caso, as estacas tipo Strauss, estaca tipo hélice e estacas cravadas, mais comuns de ser trabalhados. Tem alguns outros tipos bem específicos, mas essas são estacas padrões, ok? E da escavada a gente teria a escavada normal e a Frank, que é compactada, beleza? Mas a questão é, uma estaca Strauss hélice ou uma cravada, elas podem ser aplicadas nesse caso. Daí eu vou determinar qual delas vou usar. Bom, se eu vou usar primariamente a resistência de ponta, eu vou usar cravada. Se eu vou usar primariamente a resistência lateral, eu vou usar a estaca hélice. Nesse caso, que do nada, ó, tipo, eu tenho uns 3, 4 metros de solo de SPT 10, e do nada eu chego numa resistência gigante, eu vou tentar usar a ponta, porque a ponta que está a resistência, então eu vou usar uma estaca cravada, ok? Você vai ter, e eu já vi muito engenheiro fazendo bobagem, gastando muito dinheiro do cliente, achando que a estaca escavada é mais barata, então ela sempre é mais barata. Não, tá? A ideia base é o quê? A estaca escavada é uma fundação barata para quando tem a resistência de chegar num solo com água, ok? O que você tem que imaginar aqui é o seguinte, qual que é a maneira, digamos, mais barata de viajar, tipo, ônibus é mais barato, ok, eu vou de ônibus para a Europa, não dá, ok? Essa é a questão que você tem que imaginar, que tem alguns limites, ok? Então, se você for para a Europa, você não tem opção de ônibus. Entendido? Essa é a questão. Então, da mesma maneira, eu tenho um solo com água, eu não posso imaginar eu fazer uma estaca escavada aqui, não vai funcionar. Eu tenho que usar algum método que passe a água. Entendido? Então, essas opções. Vou demonstrar um outro SPT aqui, ó. Esse SPT aqui é um SPT onde é muito eficiente ou uma estaca escavada ou uma sapata chegando tipo até essa profundidade aqui, ó. 2,5 metros. Tá? Você fala, não, 2,5 metros é muito para sapata, correto? Se for uma obra pequena, até poderia apoiar já direto nesses 11 golpes aqui, não seria problema. Mas vamos imaginar que eu tenho um prédio de 10 andares. Numa obra dessas, que eu tenho rocha a 2,5 metros, né? Impenetrabilidade significa que tipo um solo rochoso, que não teve como passar, eu faço um buraco de 2,5 metros e faço uma sapata relativamente pequena ali. Por quê? Bom, porque a rocha ela vai suportar tranquilamente tipo 100 toneladas por metro quadrado. Então, se eu tenho um pilar que ele tem 300 toneladas, beleza, faz uma sapata de 1,80 por 1,80 e já suporta essa carga, entendido? E para um prédio gigante, fazer um sapato é uma opção excelente se eu tenho essa escolha, beleza?
Um outro ensaio, tá? Esse ensaio aqui é um pouco diferente. Por exemplo, esse ensaio aqui, ó, eu tive 3, 4 metros e cheguei na rocha. Já esse ensaio aqui, ó, o que acontece é o seguinte. Foi encontrado água a 11 metros. Okay? Então teve água, mas é uma água bem profunda, é só 11 metros de profundidade. Só que eu não chego a ter um solo resistente até os 18 metros. 16 metros aqui, dependendo, começa a ficar resistente, mas só nessa profundidade. Então a questão é, aqui eu teria várias opções. Se eu estou falando de uma casa térrea, como eu tenho 4 golpes, se eu cavar pelo menos 1 metro, seria aceitável fazer uma sapata. Agora, se eu tenho uma obra maior, eu poderia ou fazer uma estaca, chamada estaca tipo flutuante, que seria o quê? Seria uma estaca que resiste primariamente pelo atrito lateral. Ok? Por quê? Bom, porque vamos imaginar que eu faço uma estaca de 8 metros de profundidade, ok? Eu tenho vários metros aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros aqui, ó, onde eu tenho uma boa resistência lateral, mas eu não tenho resistência de ponta. Okay? Não tenho uma ponta chegando numa alta carga. Então, essa é uma estaca fraca, mas que para uma casa, para um sobrado, pode ser eficiente, desde que, claro, trabalhe tipo, com no máximo 1 ou 2 estacas. Okay? Que um dos maiores problemas que eu vejo é tentar achar uma fundação econômica, tá? Porque aqui tecnicamente eu poderia trabalhar com uma estaca até os 8, 9 metros, que até os 10 metros, mas se 1 ou 2 estacas não forem suficientes, eu desisto fazer 1 ou 2 estacas até esses 10 metros e vou para uma estaca descendo até o impenetrável. Então aqui, se eu for fazer, digamos, ao testei colocar 2 estacas de 30 até os 10 metros, não foi suficiente. Então eu posso descer uma estaca de 30 até os 16, 17, 18 metros. Ok? Ah, mas é mais caro estaca hélice, digamos. Pode ser mais caro, mas a questão é, ao invés de fazer 3, 4 estacas fracas, eu posso fazer uma estaca forte, daí eu economizo. Ok? Porque uma estaca escavada pode ser mais caro, mas 4 estacas escavadas vai ser mais caro do que uma hélice. Entendido? Essa é a questão. Aqui um outro SPT, isso aqui é o quê? Basicamente isso aqui é um solo que começou e já chegou na rocha. Okay? Isso aqui é em Canela, tá? Então Rio Grande do Sul, Serra, basicamente vai ser a questão que a 60 centímetros tem rocha. Então isso aqui no projeto vai ser fundação, escavar até a rocha, fazer uma sapatinha pequena e pronto. Essa é a fundação da obra. Entendido? Esse é um outro tipo de solo, tá? Vou pegar alguns outros tipos de solo para demonstrar a situação, que pode ter solos bem diferentes, tá? Só pegar alguns a mais aqui, ó. Esse solo aqui, por exemplo, ó, eu tenho vários metros, tá? Por questão aqui, ó. Eu não fui encontrado no nível da água, porque eu tenho vários metros de SPT maior do que 10. Então, isso aqui será uma estaca que ela pode resistir quase todas as cargas pelos esforços laterais. Ok? E claro, como ela tem vários metros de SPT maior do que 10, ela vai conseguir chegar numa resistência bem elevada, mesmo que eu não desça até esses 36 golpes. Entendido? Tá? Vou pegar uma outra sapata aqui, outra SPT. Isso aqui Costa agora vai demonstrar um SPT bem diferente. Ó. Mas a questão é, esse aqui é um outro tipo de estaca, ó, que eu tenho os primeiros metros bem frágeis, ok? Mas depois eu chego um solo de alta resistência, ele continua aqui, ó, tipo 3, 18, 23 ou mais, uma resistência meio que constante, ok? Ele não dá um pico de resistência. Só que claro, como ele tem água a 1 metro, né, porque isso aqui é Florianópolis, ele vai ter que ser feito uma estaca hélice ou uma estaca cravada, ok? Uma Strauss terceira possibilidade, mas como é areia, não é recomendado estaca Strauss quando a gente tem profundidade a muitos metros de água com areia, ok? Vou pegar aqui algum outro SPT aqui, ó, tá? Só para demonstrar a situação que na verdade esses SPTs aqui é o que eu faço, tá? Eu pego um SPT, toda vez que eu pego um SPT, eu jogo no meu catálogo de SPTs. Por quê? Porque eu tenho um grande catálogo de SPTs. Entendido? E o que você faz também, faz o seu catálogo de SPTs. Entra a questão, só deixa eu pegar algum outro SPT mais, assim, ó, esse é um SPT, o que aconteceu aqui, ó, foi que eu tinha um solo de baixa resistência, alta resistência e baixa resistência de novo, ok? Tá? Esse tipo de solo aqui, e que ele parou com múltiplo de 45, tá? Muitas vezes acontece que o cliente contratou só 10 metros. Se você não atingir uma resistência elevada nesses 10 metros, ou 8 metros, quantos metros o cliente contratou, a questão é que não vai ser uma fundação adequada, você tem que fazer uma fundação muito mais cara ou realmente refazer esse ensaio SPT até a profundidade adequada. Como base, o que eu recomendar é, faz furos, em vez de pedir, eu quero 10 metros, quero 8 metros, quero furo de 12 metros, não, eu quero 150 golpes. Okay? Quero um furo até 150 golpes. Por você criou um padrão de quando parar, mas quando se encontra 150 golpes, já chegou no solo de alta resistência. Ok? Mesmo não ter chegado, uma estaca vai ser adequada para essa resistência. Ok? Aqui um outro SPD, princípio similar, ó, baixa resistência, e do nada chega uma resistência muito alta, então se for um prédio maior eu quero apoiar aqui, se for um prédio menor ou um sobrado mais, eu posso fazer uma estaca descendo até onde for necessário, isso aqui tem que ser dimensionado, beleza?
Então, o que eu recomendo é faz vários ensaios SPT para demonstrar a questão. Aqui um outro SPT de baixa resistência inicial, mas que eu fizer uma estaca, descendo, sei lá, 4 metros 37 aqui, ó, vai ser tranquilo, ela vai atingir resistência tranquilamente, então isso aqui seria uma obra ideal para fazer uma estaca escavada, porque é um furo seco, e 4 metros e pouco de estaca vai ser tranquilo para fazer, beleza? Tá? Agora a questão é, se você quiser ter acesso aos meus ensaios, você pode ou me enviar seu catálogo de SPTs, se tiver pelo menos mais 10 SPTs, eu vou jogar eles aqui e eu dou acesso a esse catálogo, ou se você for aluno de qualquer um dos meus cursos, vai ter junto no curso o link para acesso a esse catálogo, beleza? Mas por enquanto seria isso então. O ensaio SPT é uma coisa que vai ajudar muito para projetar a fundação, ele é obrigatório inclusive, ok? Tá? Você tem que estudar cada ensaio SPT de como ele realmente é e não só fazer uma média tipo, chutado de aleatório. Todos os dados são importantes e basicamente seria isso então. Até a próxima.